Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de dicas da professora Márcia Santos. E a dica desse vídeo é sobre a indentação de primeira linha. Como nós sabemos, pelas normas do português, a primeira linha de um parágrafo deve ser indentada. Mas o que é isso? Ela deve começar recuada para marcar o início do parágrafo. Então, por exemplo, neste primeiro parágrafo desse texto, se eu quiser colocar uma indentação, eu posso utilizar o Tab, a tecla Tab, para fazer isso. Então, veja que esse espaço que ele deixa aqui na frente é o que a gente chama de indentação, tá? Bom, mas se eu tenho já um texto todo pronto, como esse aqui, e quero aplicar a indentação em todos os parágrafos do meu texto, eu posso utilizar esse recurso de uma forma mais prática. Então, eu vou desfazer essa última ação, vou vir aqui, estou na página inicial, vou vir aqui em selecionar e usar o selecionar tudo. Então, vejam, esse recurso vai efetuar a seleção de todo o meu texto, inclusive de imagem e outros elementos que ele possuir, tá? E agora, com o texto selecionado, eu posso vir aqui no grupo parágrafo, utilizar essa setinha diagonal para abrir a janelinha de opções, tá? E aqui na parte de recuo, utilizar esse recuo especial, tá? Então, aqui no recuo especial, ao selecionar primeira linha, ele já vai trazer uma medida. Essa medida, às vezes, não está de acordo com as normas ABNT, tá? Então, se eu quiser um outro valor de medida, eu posso selecionar aqui e colocar o valor que eu desejo, 2 centímetros, por exemplo, tá? E clicar em OK. Então, veja que é o seguinte, a indentação agora foi aplicada em todo o texto, certo? Que foi o que eu disse para o Word, certo? Mas veja que é o seguinte, a gente precisa sempre entender, ler o nosso documento e verificar como ele está estruturado. Então, uma das coisas importantes é olhar para a nossa régua. Então, aqui na minha régua, eu estou vendo que tem uma indentação de 2 centímetros, é o que ela está me informando. Só que essa indentação foi aplicada em tudo, certo? Inclusive nas imagens. Se eu clicar aqui nessa imagem, por exemplo, eu estou vendo que ela está indentada. E por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, se eu quiser centralizar essa imagem, tá? Então, vamos supor que por uma regra da universidade ou da faculdade onde eu estou efetuando um curso qualquer, né? As imagens precisam estar centralizadas, tá? Então, vou vir aqui, selecionei ela primeiro e vou vir aqui nas opções de alinhamento e vou utilizar o centralizar. Só clicar e está pronto. Só que eu tenho que saber que essa centralização ele aplica considerando a indentação, tá? Então, ele centralizou a partir deste ponto aqui e não a partir do início da margem, que é aqui, certo? Então, por isso que é importante eu conhecer a minha régua e entender o que está acontecendo. O centralizado não vai ficar exatamente centralizado se eu tiver uma indentação aplicada, tá? O que eu tenho que fazer então, prof? É fácil, é só vir aqui e tirar essa indentação. E agora sim, essa imagem está centralizada dentro das margens do documento, certo? Então, se eu tenho muitas imagens, muitos elementos diferenciados, notem que aqui, ó, a indentação foi aplicada também para essa lista, tá? Então, se eu clicar aqui na lista, eu consigo perceber que ela está começando aqui, né? Então, ela começou a partir da indentação de primeira linha e depois colocou mais um espaço, que é aquele espaço comum que hoje utiliza para aplicar os marcadores, ok? Então, se eu não quero que fique assim, eu posso usar a régua para ajustar,
Ou eu posso selecionar o meu elemento, poderia ser aqui uma imagem, poderia ser uma tabela ou qualquer outro, e vir aqui no grupo parágrafo, abrir a janela e tirar esse recuo especial de primeira linha, deixar com nenhum. E pronto, e clicar em OK. Notem que agora mudou, né? Não está mais iniciando lá no meio do documento. Então, sempre que eu tiver uma lista com marcadores, uma lista numérica, uma imagem, uma tabela de dados ou outro elemento qualquer, e ter aplicado anteriormente a indentação de primeira linha em todo o documento, todos esses elementos vão também ser ajustados conforme essa indentação, tá? Então, uma forma da gente acertar isso rapidamente é selecionar somente os elementos que sejam iguais, que sejam do mesmo tipo. Eu até gravei um vídeo sobre esse assunto, tá? Mas, por exemplo, no Word, eu tenho como selecionar um determinado parágrafo e vim aqui no selecionar e pedir para o Word selecionar somente o que for igual, usando esta opção aqui. Então, note que ao clicar aqui, ele vai selecionar todo o texto, mas notem que aqui ele não selecionou essa lista com marcadores. E se a gente se posicionar lá na primeira página, a gente vai ver que ele não selecionou a imagem também. Então, vejo que agora, se eu vir aqui e aplicar ou desaplicar a indentação, o resto do documento não vai sofrer alteração nenhuma, né? Ou seja, o resto do documento não, o resto dos elementos não vão sofrer alteração alguma, eles vão permanecer da mesma forma como eles estavam, tá? Porque eu pedi para ele selecionar somente aquilo que era igual a texto, ok? Então, essa era a dica desse vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição o link para o outro vídeo de dicas que fala sobre como selecionar somente elementos similares no Word, e também vou deixar os links dos cursos completos que nós temos aqui no canal, certo, pessoal? Caso vocês tenham alguma dúvida ou alguma sugestão, deixe nos comentários que eu irei responder a todos. Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.